boa tarde, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Hoje nós estamos aqui em uma tarde especialíssima com o meu querido grupo de estágio 2 em clínica com a abordagem da TCC. Bom, hoje a gente está aqui com o projeto O Começo da Nossa História, que é um projeto que surgiu, foi uma ideia nossa, né, para a gente falar um pouco sobre como é para os estagiários, no caso, para as estagiárias, as meninas, como é essa inserção na clínica escola, como são esses primeiros passos, né? E o nosso intuito é o quê? É alertar, orientar, prever algumas situações para quem vem aí no futuro e vai começar a fazer psicoterapia e vai começar na clínica escola. Algumas questões, independente da abordagem, elas acontecem, né? Outras a gente vai pontuar aqui mais particulares da abordagem mesmo, tá? E aí, hoje, em especial, eu estou aqui com 3 alunas minhas muito queridas, que me acompanham há quase um ano, estiveram comigo no estágio 1, que foi a triagem, agora estão comigo no estágio 2, que é o começo da psicoterapia, né? E aí, futuramente, vão estar comigo também no 3. Sim. Pronto. E aí, nós estamos aqui com a Janiele, a Sandy e a Crislânia, né? E as meninas eu vou perguntar, é até uma curiosidade minha também, porque a supervisão é sempre algo muito corrido, né? São muitas alunas, eu não tenho condição, apesar de muitas vezes eu querer ter um contato mais próximo com todas, mas nem sempre é possível, porque são muitos casos, são muitos alunos, então a gente fica, às vezes, né, vamos dizer assim, sem ter algumas informações que são importantes também para vocês e que eu também tenho curiosidade de entender e saber um pouco mais. Então, eu vou fazer algumas perguntas para as meninas, né, perguntando sobre algumas questões particulares da psicoterapia, desse início, e aí as meninas vão livremente, abertamente, colocando e falando um pouco sobre a experiência delas. E aí, meninas, pode ser? Pode sim. Pronto. Uma vai complementando a outra, eu também vou ajudando, e aí a gente vai seguindo. Bom, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, né, que eu também tenho muito esse interesse, essa vontade de saber é como é que foi, né, o primeiro sentimento, as primeiras sensações, o que é que vocês sentiram quando vocês começaram na psicoterapia? Qual foi o primeiro sentimento, né, aquele primeiro contato com o paciente? Tiveram medo, tiveram receio, se sentiram seguras, se sentiram inseguras? É, não sei, estavam felizes? Como é que foi esse começo? Posso começar? Pode. Então, no meu primeiro dia na clínica, escola, eu me senti um pouco receosa, um pouco intimidada, porque nunca tinha acontecido, né? Eu não tinha esse contato. E eu fiquei um pouco assim nervosa com aqueles prontuários, o que é que eu vou fazer com isso, o que é que eu vou fazer com aquilo, cadê minha paciente, eu vou pegar ela, eu trago para cá, eu mando ela assinar. Então, assim, nos primeiros dias, assim, nas primeiras sessões com a minha paciente, acho que até a segunda, terceira sessão, eu me senti assim um pouco insegura, sim, normal. Sim. E no decorrer das sessões, dos atendimentos com os meus pacientes, foi super tranquilo, porque tem que ir para a prática. Tem que ir para a prática para poder lidar com toda a situação lá da clínica. Então, para mim, tirando esses 2 dias que a gente realmente fica um pouco ansiosa, fica um pouco receosa, mas tirando esses 2 dias, 3, foi muito tranquilo. Para mim, no meu caso. Sim. E essa insegurança, Janiela, era o quê com relação a... Tu não ia aplicar nenhuma técnica, né? Porque era mesmo mais a questão de estabelecer o vínculo. A insegurança era o quê? Era com a abordagem, era com mesmo, vamos dizer assim, a paciente, que era uma paciente, não sei, mais velha ou uma criança, No meu caso... ou era com o manejo, com esse, vamos dizer assim, né? Prontuário, tem que se atentar ao tempo, tem que se atentar à organização da sala. Exatamente. Foi tudo isso, no caso. Porque a questão do tempo, como eu queria ter esse vínculo, conhecer minha paciente, gerar esse vínculo com ela, então eu deixei passar muito tempo. Então, assim, e também a questão, o receio que eu falo é em relação a ter tudo bem certinho, ter tudo bem estruturado. Por exemplo,
no caso, eu pegar o prontuário, colocar para o paciente assinar a frequência, assinar os contratos. Isso tudo foi saindo na hora, sabe? Então, assim, foi tipo, bum, vamos fazer. Entendeu? Entendi. Não, peraí, mas por mais que tu fosse organizada, era algo que também não tinha como tu controlar esse manejo, como o que é que ela ia dizer, o que é que ela ia perguntar. Exatamente. Sim, entendi. Foi isso. Então, assim, o receio que eu falo de ficar um pouco ansiosa, de saber o que o paciente ia trazer para mim, de absorver tudo aquilo, de anotar, de não perder nada. Então, esse foi o meu receio, esse foi a minha ansiedade de início, digamos. Entendi. Ainda tem essa questão, né? A gente fica também com receio. Tô anotando tudo, qual é a hora que eu anoto? Vamos dizer assim, não anotei, perdi aquela informação, depois você vai escrever novamente a evolução, e aí você vê, nossa, me lembrei de uma coisa que eu não anotei. Ai, que hora eu vou terminar, não sei. Ai, que hora que eu vou pedir pro paciente parar para mim, né? Para me despedir. Exato. Como é que eu vou dizer que o tempo acabou? Isso. Então... E para as outras meninas, como é que foi? Gente, a minha não foi tão tranquila. Não foi? Não foi. Eu saí de casa, eu estava me sentindo super preparada. Tinha feito umas anotações, achei que ia ser mil maravilhas. Quando eu cheguei aqui, só faltei ter um piriri de nervoso. Estava muito nervosa, o coração batendo a 1000. E meu paciente não veio. Ele não veio e eu passei por todas as sensações possíveis naquele momento. Achei que ia ter um treco do coração e ele não veio. E aí, na segunda sessão, eu estava nervosa também. Muito, muito nervosa mesmo. E o paciente não veio de novo. Meu Deus. E aí, quando foi na terceira sessão, eu já estava tranquila. Né? Meu coração já estava quietinho. E aí o paciente veio e não foi como eu esperava, né? Eu passei um pouco do tempo da sessão também, porque são muitas informações, né? E a gente precisa correr para anotar tudo e, ao mesmo tempo, precisa ouvir, precisa olhar no olho, precisa acolher, né? E aí tudo isso foi difícil, porque era a primeira vez que eu estava fazendo e eu estranhei bastante. No final, eu esqueci de pedir o feedback, que era uma das coisas mais importantes que eu, em casa, tinha treinado pedir. E, no fim, eu saí super satisfeita, né? Eu pensei, nossa, as outras 2 sessões que eu não tive atendimento foi realmente para me preparar para esse momento. Tinha que ser nesse momento agora. E eu me senti, assim, feliz. E aí todo mundo disse, mas tu errou várias coisas. Esqueceu de pedir o feedback. Eu disse, mas o que importa isso? Foi a minha primeira vez, eu estava super empolgada e super valeu a pena para mim. Então, eu me senti super grata por ter passado por essa situação. E eu espero que todo mundo que ainda vai passar se sinta assim também. E sem falar que, às vezes, apesar mesmo da gente ter, vamos dizer assim, a gente se prepara, tem esse nervosismo, mas, às vezes, o nervosismo... Ele tá tão, vamos dizer assim, exacerbado na gente, é tão grande, né, que o paciente ele percebe, Sim. né? E ele percebe na forma de uma insegurança. E aí você já começa o teu processo de psicoterapia, vamos dizer assim, um pouco atrás, né? Sim. Porque assim, mesmo que vocês sintam tudo isso, né, e que é natural, o ideal é que a gente passe para aquela pessoa que está com algum sofrimento, alguma demanda psicológica, que a gente passe segurança no nosso trabalho, segurança na nossa abordagem, tudo isso. Então, no caso, né, vamos dizer assim, da Crislânia, que passou, ela teve esse benefício das 2 faltas, né? Foi. Que aí tranquilizou ela, preparou ela e tranquilizou. Mas quando a gente não tem esse benefício, né, a gente precisa, vamos dizer assim, tentar nos acalmar, mais assim, vamos dizer, fazer um relaxamento. Usar das próprias técnicas. Isso, exatamente. Para ir, né, para começar a psicoterapia, vamos dizer, bem, né, para o paciente, bem. Mas isso é muito normal, né? E também eu acho, Crislânia, que no seu caso não, porque era o começo, e aí você estava, vamos dizer assim, preocupada, porque tem, vamos dizer assim, tem os contratos, né? Vamos dizer, tem a estrutura da sessão, tem, vamos dizer, é muita coisa para você. Tem o manejo do prontuário, o horário, a sala, tudo isso, né? Mesmo você tendo, vamos dizer, todas essas questões para se preocupar,
Eu me perdi. Mas eu acho que, vamos dizer assim, mediante todas essas questões, não ter pedido feedback, né? Eu acho que foi De menos. Fez parte. assim É. o mais simples, né? Deu para relevar. Isso, exatamente. E tu, Sanji? Eu lembro, assim, que pra mim foi muito tranquilo. Acho que também, né, não era a minha primeira vez na clínica, mas eu estava ansiosa no sentido de saber, assim, quem é que vai ser minha paciente? Será que eu vou gostar dela? Será que ela vai gostar de mim? Será que vai ser uma demanda que eu vou conseguir abordar? Porque eu acho que é uma questão que qualquer pessoa se questiona antes de ir ao encontro, né? E era o encontro, assim. Foi apenas isso que passou na minha cabeça. E quando eu comecei a atendê-las, né, eu me dei bem, eu gostei. A demanda, eu gostei, a pessoa, eu gostei. E acredito que ela também, né, gostou de mim. E eu fui muito tranquila, assim. O vínculo com a gente foi caminhando ao longo das sessões e eu acredito que ele é muito importante, né? A gente fica nervoso e tal, e pode até passar isso pro paciente. A bichinha, ó, a pobre, tá nervosa, né? Mas acho que não foi o que aconteceu comigo, porque eu ria demais, assim, a menina ia contando a história, eu ia rindo, assim, no sentido de que eu estava relaxada, né, de que eu estava bem. E que ela também estava, né, que ela não precisava me ver como alguém fora da realidade dela. Isso foi legal. Sim. Pronto. Aí já pegando esse gancho da Sanji, né, eu queria perguntar para vocês. A Sanji, ela teve vamos dizer assim, pelo que eu percebi, né, Sanji, quando a paciente ia trazendo a demanda, tu ia sempre sorrindo, demonstrando com isso um acolhimento, né? Só que a gente tem várias outras formas de fazer esse acolhimento, né, de iniciar esse vínculo. E aí, por exemplo, eu, né, com os meus pacientes, dependendo do paciente, né, não são todos, porque tem alguns que são mais restritos, são mais receosos, mas eu gosto muito do toque físico, né? Então eu abraço, então eu também sempre gosto muito de proferir as palavras de que eu estou ali para ajudar, que eu estou pronta para que juntos nós vamos caminhar em busca da saúde daquela pessoa. E que eu acredito, sempre gosto de depositar muito a minha confiança também no paciente, que eu acredito muito no crescimento dela, tudo isso. Isso é uma forma que a gente já vai estabelecendo o vínculo com o paciente, mas isso varia também muito de cada pessoa, né? Vamos dizer, tem outros colegas meus, né, que sempre tem o cuidado de deixar, sabe o que o paciente gosta? Deixa um cafezinho, um chocolatezinho. Claro que aqui a gente não tem essa estrutura, né? Mas, assim, no caso de vocês, o que foi que vocês, assim, quais foram os instrumentos, as armas que vocês usaram para esse processo de vínculo? Posso falar? Pode. Vai. Então, assim, pra mim, eu fiz basicamente como a senhora, né? Eu comecei a passar que eu acreditava no crescimento dela, que a gente estava junto nessa jornada, que era uma caminhada minha e dela, né? Inclusive, uma paciente até falou assim, Vale, eu nunca pensei dessa forma. TCC é desse jeito, né? O terapeuta te ajuda e você ajuda o terapeuta e, assim, a gente caminha junto, né? Porque a intenção é que você cresça e não fique tanto tempo aqui, né? Crie ferramentas para que você possa ir vivendo sua vida. E a paciente nunca tinha parado para pensar dessa forma. Ela achava que a terapia tinha que ser eterna, né? E que eu falei que não, que no caso ela tinha, né, que crescer e que eu acreditava isso nela também. E isso foi legal, porque às vezes a pessoa não tem ninguém que acredite nela, entendeu? E tendo a gente ali, né, faz total diferença. Sim. E vocês, meninas? No meu caso, eu acho que que fez muita diferença na construção de vínculo com a minha paciente foi na segunda sessão, que foi no dia 8 de março, Dia da Mulher, que eu levei um chocolate para ela e coloquei Feliz Dia da Mulher. E eu senti que ela ficou tão feliz, e foi um chocolatinho assim, pequenininho. E ela ficou tão feliz, eu levei para outra também. E ela me abraçou, e a gente teve esse contato. E eu senti que a partir dali, foi na segunda sessão, eu senti que a partir dali, a gente realmente tinha começado a ter esse vínculo de paciente e terapeuta. Sim, bacana. Bacana.
E eu, né, além das palavras de afirmações, né, eu tive outra paciente que ela chegou a tremer um pouco e me mostrar a mão dela assim, né? E aí eu acolhi ela segurando as mãos dela, né? E proferindo as palavras de afirmação e também oferecendo um lenço. Um lenço também tem sido um aliado, né? Para Sim. mostrar acolhimento. Então, eu uso o lenço de instrumento, as palavras e o acolhimento físico mesmo. É muito importante você lembrar desses detalhezinhos, sabe, Marjorie? Principalmente assim, é um aniversário, é uma data especial, a paciente está chorando, vou acolher, né? Exato. Então, isso faz toda uma construção, faz uma diferença na construção de vínculo. O paciente vai ter vontade de estar ali com você. Isso. E o mais importante é ele realmente, com essas atitudes, ele entende que você está realmente inserido no processo com ele, que ele não está sozinho. Por quê? Porque você lembra das questões. Eu lembro que para paciente tal é importante o lenço. Eu não sei se essa paciente ela gosta de ser lembrada com algum mimo, mas eu vou testar, né? Como a Janiele fez, né? E a pessoa se percebe sendo cuidada, sendo considerada. E ali, ela entra no processo mais rapidamente. Exatamente. Foi isso que aconteceu no meu caso. Porque a barreira inicial que se tem, porque é um contato com uma pessoa que você ainda não conhece, não sabe quem é, né? Vamos dizer assim, e isso também acontece muito com vocês pela condição de estagiário, então gera mais um pé atrás. Quando você consegue, quando o estagiário consegue ir fazendo esses testes, às vezes são os testes. Podia ser que tu tivesse sugerido o chocolate, ela não tivesse ligado muito para isso, né? Mas assim, eu tenho certeza que ela iria entender que foi uma atitude que você fez ao encontro dela. Né? Mas talvez numa outra sessão você testasse um abraço, um lencinho, ou vamos dizer assim, uma palavra, um toque na mão, né? E para ela fosse mais eficaz. Mas o importante é que o paciente ele está percebendo ali que você está interessado em investir nele, investir tempo, estar preocupado com ele, com a demanda que ele vai trazer, está ali realmente para fazer essa ponte, para ajudá-lo. Então, vamos dizer, isso é muito importante, porque a partir desse primeiro ponto, a gente sabe, né, o nível dele de resistência na terapia. Se ele vai estar mais aberto, se ele vai estar menos aberto, né? Então, quanto mais rápido a gente supera essa barreira, melhor é, porque mais a gente vai iniciar o processo em si, né? Que aí é o trabalho com as demandas, é quando a gente vai trabalhar mesmo com as cognições, com os pensamentos e tudo, e entrar na seara do paciente, né? E aí, acho que foi a Sandy que falou um ponto que eu achei muito interessante, que está relacionado com algo que é particular da TCC. Que na TCC a gente faz essa psicoeducação do que é a TCC, do que é a abordagem e do que é a terapia, do que é que o paciente vai fazer ali dentro de um setting terapêutico. E aí a Sandy, tu colocou uma situação, tu comentando com um colega, não foi? Que o colega não sabia que era, vamos dizer assim, não sabia no caso, a questão a paciente, do... né? Isso. Pronto. Nunca tinham chegado para ela, nesse caso em específico, e explicado que a abordagem estava sendo trabalhada ali. Né? E eu cheguei nesse momento através de um conselho seu, né, nas supervisões e tal. E passei essa psicoeducação. E ela, nossa, que legal, eu não sabia que era assim, eu não sabia que caminhava dessa forma. E eu falei, a TCC, ela tem essa prática, né, de criar em você que você seja seu próprio terapeuta, que tem até uma frase do livro, né? Aí ela, eu não sabia, pois é um caminho meu e seu. Você tá vendo aqui? Você tá vendo esse prontuário? É a sua vida e tal. A gente vai acordar. Ela até tinha comentado que tinha situações em que ela não gostaria tanto de tocar, né? E outras pessoas meio que invadiam esse espaço, né? Eu falei assim, olha, se a gente vê a necessidade, a gente vai caminhar até lá. Mas senão a gente vai, né? Percorrendo esse caminho aqui da forma que for melhor. Sim, isso. E na TCC, a ideia, quando a gente dá alta, a ideia é que o paciente ele se torne o próprio terapeuta. Né? Então, ele vai começar, com o exercício que ele fez na terapia, ele vai começar a identificar os pensamentos dele, as crenças dele, e ele já tem ferramenta e recurso para combater aquilo ali. Lógico que em outro momento da vida aparecem outras demandas que a pessoa não consegue mais administrar sozinha, então retorna para a terapia. Mas a ideia é isso. A ideia é que ele
acabou a terapia, ele seja autônomo. Isso, exatamente. Né? Meninas, e aí eu vou perguntar uma outra coisa para vocês, que é mais com relação, quero saber também o sentimento de vocês com relação à abordagem, à TCC, né? Porque até então, na triagem, a gente tinha um conhecimento, vocês tinham um conhecimento, claro, mas a triagem ela é um procedimento padrão, né? Independente da abordagem que vocês fossem seguir, né? Se fosse a TCC, a psicanálise, né? A ACP. Agora, no estágio 2, é que vocês começam a psicoterapia e começam, de fato, a atender dentro de uma abordagem. Esse processo, né, de conhecer as técnicas, começar a aplicá-las, conhecer a estrutura da sessão, né, fez com que vocês, um contato mais próximo com a TCC, fez com que vocês fossem criando mais, vamos dizer assim, empatia, fossem se apaixonando mais pela abordagem ou fossem, de repente, se distanciando um pouco? Difícil. Eu sinto que foram os dois. Teve momentos e momentos. Algumas vezes eu me sentia distante, com a mão na cabeça, lendo um livro, sem entender muita coisa e desesperada, né? Será que eu fiz o certo? Será que eu escolhi a abordagem certa? Vários pensamentos. Mas questão de se acalmar, questão de estudar aos poucos mesmo e se assemelhar ali se encontrar, né, na técnica, ou na abordagem, perdão. E aí, com o passar do tempo, né, teve outra fase também que eu já estava gostando bastante, né, que eu já estava me identificando. O livro já estava fazendo mais sentido para mim, porque antes, quando eu estava lendo, eu não estava na clínica. Então, eu não estava entendendo muito bem o que eu estava lendo. E quando eu comecei a passar pelas situações, quando eu tive mesmo que estar na psicoterapia junto às supervisões, que foi tendo todo o conteúdo, eu fui assimilando uma coisa à outra e fui vendo que faria muito mais sentido para mim naquele momento. E aí, teve essas duas fases, mas é a junção de tudo. Acha, Crislânia, que por uma questão de dificuldade, porque tu estava se sentindo perdida, Isso. e aí deve ter gerado esse sentimento de estranhamento. Porque eu estava lendo uma coisa fora do contato, né? Sim. Fora ali de estar no vamos ver mesmo. Sim. E aí, quando eu estive em contato com a psicoterapia e a supervisão junto, é que foi fazendo mais sentido para mim. Sim, entendi. Então, esse teu estranhamento era antes de ter começado o processo de psicoterapia, com teus pacientes? E estava só na teoria, no livro. Entendi. E as meninas? No meu caso, eu me identifico muito com a Cris, que foi as duas coisas, né? De ter esse conhecimento e levar para a prática, digamos. Né? Sim. Porque na prática que a gente começa a aprender real. De verdade. Isso. Então, só ali no que está no conceito, naquela leitura, acho que não foi suficiente. Teve que realmente ir para a prática para a gente poder lidar. Mas, assim, eu nunca tive dúvida que eu queria a TCC para mim. Nunca tive dúvida. E detalhe, eu saio defendendo a TCC em qualquer canto. Hein? Eu percebo. Doente. Aquela, né? Na supervisão, TCC. ela é bem levanta a bandeira. Pois é. Aí, mas só o que a Cris mesmo, complementando o que a Cris falou, que realmente a dificuldade foi só mesmo essa, de ler a teoria e tudo mais, ali só aquele conceito e tudo, mas quando você coloca em prática, que você tem o acompanhamento da supervisão, da vivência dentro do estágio, daquele contato com o outro, aí sim que você vê que Se realmente torna real, faz né? efeito. E assim, eu nunca tive dificuldade para aplicar as técnicas. E com o passar do tempo, assim, serve até para os demais, né, que vão começar a iniciar, que quando você começa a colocar em prática aquela técnica, ele fica ali, ó, tranquilo, para você faz assim. Sim. Nem precisa anotar, você faz no estalo. Isso. Eu estou me lembrando agora, Janiele, daquela técnica do teu receio para aplicar o advogado de defesa, né? Foi. Exatamente, que casava a técnica com a demanda, né, do seu paciente. E aí você ficou com receio porque ficou como se fosse, nossa, vamos dizer assim, ela vai passar por isso. Foi. Eu tô com pena. Eu disse, assim. eu não vou fazer isso. Será que ela vai querer fazer essa técnica comigo? Será que ela vai Sim. topar? Entendeu? Então, assim, você lendo a técnica,
diferente de você falando para mim, por exemplo. Sim. Porque vem exemplos, né? Até a Sandy trouxe exemplos também. Então, assim, quando eu cheguei lá para aplicar a técnica com a minha paciente, ela de início ficou receiosa, mas depois ela se soltou, disse que até aplicar com as amigas dela. Que foi algo que eu já tinha falado na supervisão. Olha, é difícil, no começo eles não querem, eles ficam com receio, mas depois a gente vai orientando, vai sensibilizando, e aí eles vão entrando no jogo, né? E aí, geralmente, flui muito bem. Flui E se não muito bem. fluir também, a gente tem esse grande recurso da TCC, que é pedir o feedback, né? Então, se o paciente não gostou, não se sentiu bem com aquela técnica, a gente já sabe que não é um caminho para usar com ele em outro momento, ou que talvez algo que esteja um tipo de técnica mais similar com aquele também não seja algo muito legal para aplicar com aquele paciente. Sim. Pronto, né? E a Sandy? Bom, pra mim, na verdade, as meninas iam falando e eu ia lembrando, né? Como que o tema é o começo da nossa história, eu ia estar lembrando da onde, né? Eu quis a TCC. Durante o curso inteiro, pra mim, eu gostaria da ACP, né? Só que aí veio uma amiga e me apresentou muito bem a Essa TCC. revelação me veio agora. Não, eu tava lembrando aqui da minha história na toxicologia. Enfim, não, eu estou aqui, eu quero mesmo, tá? Me passa. Me passa. Tô de olho em você. Não, e pois é, aí essa minha amiga me apresentou e realmente faz muito sentido. E, de fato, a prática, ela é essencial para tudo. Então, eu fui atrás de uma psicóloga, né, da TCC. E toda a experiência em si me fez emergir. Então, assim, para mim é gratidão, porque as técnicas, para mim, ajudaram muito a minha vida. E eu vejo que é bem eficaz nos pacientes, entendeu? Tipo assim, uma das técnicas que até hoje, para mim, é a melhor. São os cartões de enfrentamento, né? Não faço mais, mas eu pego eles lá e leio. Para mim, parece que eu saí de uma sessão de novo. E eu não tô mais na terapia. Então, tipo assim, você pensa, né? Me tornei basicamente meu próprio terapeuta, assim. Para você ver como é eficaz. Então, se você pensa, funcionou na minha vida, pode funcionar na vida de outras pessoas. Então, para mim, assim, é gratiluz, né, galera? Aquela coisa, né? A Sandy trouxe o próprio exemplo do você ser o próprio terapeuta, né? Exatamente. Para mim, foi, eu penso isso. Quando eu penso TCC, nossa, eu vou continuar, porque ela fez sentido na minha vida. Nossa, antes, né, eu comecei a terapia terminando quando eu comecei a estagiar na psicoterapia, né? E eu comecei com essa demanda, né? Eu estou aqui porque eu preciso fazer terapia porque eu estou estagiando, né? Sim. E eu fiquei nesse processo, nessa terapia, 5 anos. Né? Ela só terminando, hein? Ela só queria um mês. 5 anos, 5 anos, exatamente. E quando eu saí... Aí eu disse, meu Deus, que tanta coisa escondida que tinha aí, né? Vamos dizer, e quando eu terminei... e vamos dizer assim, o processo de eu terminar casou muito próximo de quando eu viajei para Portugal. Ainda fiquei um tempo aqui sem terapia, né? Recebi minha alta, depois viajei. Quando eu viajei, eu me vi em vários momentos fazendo a coluna prós e contras sobre isso aqui que eu preciso fazer. Cartões de enfrentamento para o meu primeiro dia de aula na faculdade, na Universidade de Aveiro, né? Então, foram várias, vamos dizer assim... várias técnicas, recursos que eu aprendi. Uma situação, por exemplo, desagradabilíssima que aconteceu com um colega meu lá, eu me vi fazendo uma carta, né, vamos dizer assim, uma carta de despedida, né, me colocando ali naquela situação, que são muitas das técnicas que vocês utilizam também, né? Então, eu me vi... quanto recurso eu tinha pessoal para trabalhar, né? Depois eu voltei para a terapia, mas por outras questões. Mas, assim, aquelas que eu tinha levado, que eu tinha trabalhado, eu realmente estava muito autônoma. Pois é. Gente, agora eu quero saber de uma outra questão, né? O feedback. Quando a gente pede o feedback, já aconteceu desse feedback vir negativo? Comigo, não. Assim, eu, na verdade, era uma coisa que eu estava comentando com as meninas antes da gente começar. Será que o paciente não quer me dizer? Que é aquela coisa, né? Acontece. Pois é, porque assim, já aconteceu de eu não querer dizer pra minha psicóloga, né? Mas eu sempre pergunto, e aí, como foi a sessão pra você? Foi o que você esperava?
Aí elas respondem que foi ok, tipo assim, não, eu gostei, era isso mesmo que eu queria conversar e tal. Então não aconteceu com as meninas nenhum caso de feedback negativo. Não, comigo também não. Pronto. E quando vocês recebem um feedback positivo, como é para vocês enquanto profissionais? Porque ali vocês estão na postura de profissionais, né? Vocês são estagiários, mas quando vocês estão atendendo, vocês têm ali que vestir a roupagem de psicólogas, né? Sim. Quando vocês recebem esse feedback positivo, como é, assim, qual é o sentimento que dá em vocês, né? Que vocês carregam? Nossa, eu nem acreditei quando eu recebi meu primeiro feedback. Eu tava com muito receio de pedir o feedback. Até porque era uma das coisas da TCC que eu dizia assim, será que faz mesmo sentido esse negócio? Será que não é só assim, e aí como é que foi? Foi bem. E aí como é que foi? Foi ok, né? Eu pensei que sempre teria uma resposta bem pronta, bem simples, né? E fácil. Mas não foi assim. Na primeira vez que eu pedi o feedback, eu recebi palavras maravilhosas e foi a primeira vez que eu me senti realmente sendo uma profissional. Porque me disseram até que não parecia que eu era uma estagiária. Né? Parecia que eu era já uma profissional formada há muito tempo. Então, isso me fez me colocar na postura de profissional, realmente. E eu esperava um ok e eu recebi várias frases maravilhosas. E eu saí, assim, saltitante. Muito feliz. Desde então, eu tento sempre lembrar de pedir o feedback, porque é aí onde recarrega a nossa energia e faz a gente continuar. Esse feedback, Crislânia, era só com relação ao teu trabalho ou ele casava com algum ponto de evolução do paciente? Por exemplo, ele dizia, olha, eu percebo que eu tenho melhorado, que eu tenho avançado. Foi bem no começo, né? Então, foi mais relacionado a mim e a como a gente estava estabelecendo o vínculo. Sim, entendi. É tão bom, né? Porque, muito vamos bom. dizer assim, é um retorno positivo do seu trabalho. Às vezes você está trabalhando e na TCC a gente tem esse benefício. Às vezes a gente está trabalhando, está assim, se esforçando, né, para trazer o melhor para o nosso paciente, mas às vezes a gente fica perdido se a gente não pede o feedback, que às vezes acontece, né? Porque às vezes a gente tem medo do que possa vir, tem receio, né? O que não é legal. A gente precisa ter coragem para enfrentar e ver se, vamos dizer assim, vamos dizer assim, se vem algo positivo ou negativo acerca do nosso trabalho, né? Sim. Quando vem algo positivo, a gente vê ali o resultado do nosso esforço, né? Da nossa caminhada. Eu acho muito bacana, né? Eu fico também muito feliz. Eu já recebi positivos, mas também já recebi negativos, né? A priori, a gente fica mais, assim... Como foi para você, Marjorie, se colocar nessa posição? Não, o primeiro que eu recebi não era relacionado, eu entendi que não era relacionado à minha condução. Era relacionado, tinha sido um ponto em específico da terapia que eu tinha tocado e que eu sabia que era uma ferida grande para o paciente. Então, ali ele estava se colocando, era a resistência dele para entrar naquele processo. Não era com relação à forma que eu tinha conduzido. Então, eu levei tranquilo. Mas já teve outros momentos que sim, que já foi pontuado assim, que algumas técnicas que o paciente não se identificava tanto, que ele preferia que não fosse colocado. Eu também sou muito organizadinha na minha estrutura, né? Então, assim, eu sempre tento levar uma tarefa de casa. Tem paciente que eu já me surpreendi que não gosta da tarefa de casa, não quer, né? Então, eles pontuam essas coisas no feedback. Olha, não quero fazer isso, não gosto, eu gosto de vir para cá e a gente resolver aqui, fazer aqui, né? Então, assim, já teve coisas que eu, às vezes, formas de eu ter pontuado que, vamos dizer assim, não saiu da forma... Acho que o paciente pensava que viria de uma forma mais suave, né? Então, ali foi pontuado também a forma como eu coloquei o meu tom de voz. E tudo isso serve, né? Hoje, com o tempo, você vai... Às vezes, você quer receber feedback negativo, porque isso te constrói. Sim, com certeza. Isso te forma. Sim. Porque quando você fica só ali, às vezes, recebendo só positivo, muitas vezes você acaba ficando só naquilo ali. Você sabe que está indo bem, seu trabalho está conduzindo bem, mas quando tem um paciente que te exige, te puxa mais, aí você vai, nossa, eu vou ter que ir atrás mesmo de mais técnicas, eu vou ter que melhorar com ele, eu vou ter que melhorar na minha postura nesse ponto. E isso vai te forjando,
né? Vai te formando cada vez mais um profissional melhor. Então, assim, antes eu tinha esse receio, né? Do feedback negativo, mas hoje Tranquilo. tranquilo. E pra ti, Janiele? Eu nunca recebi um feedback negativo, Uhum. né? E todos os feedbacks que eu recebo dos meus pacientes, eu fico muito feliz, porque eles percebem que estão evoluindo, e eles trazem muito isso, que eles se percebem a evolução. Eu estou evoluindo nisso, naquilo, eu percebo que aquilo não está mais acontecendo. E eu só recebo elogios em relação ao feedback, em relação no final da sessão dos meus pacientes. Nunca tive nenhum feedback negativo. Uhum. Meninas, agora já está próximo do nosso tempo finalizar. E aí eu queria pedir para vocês que vocês... Um feedback. feedback desse momento. Foi ótimo. Eu pensei que ele ia falar isso mesmo. Um feedback da supervisão. Não, eu quero pedir vamos dizer assim, queria colocar esses minutinhos que ainda faltam, queria colocar para vocês, se vocês têm alguma coisa da experiência pessoal que vocês querem deixar aqui gravado, deixar aqui colocado, para os alunos que vão, nesse caso, né, vão agora, próximo semestre, vão começar na triagem, né? E futuramente vão estar no lugar de vocês. Se vocês têm algum recado, alguma colocação, né? Alguma dica, algum conselho. Gente, eu tenho um conselho. Vai, Cris. Bom, o que eu quero dizer é, assim, o principal, não tenham medo. Se arrisquem, vão mesmo. Errar faz parte, né? E eu lembro de uma situação que aconteceu comigo, que eu fui muito afetada pela demanda do paciente. Isso pode acontecer, é natural, né? E eu me vi muito desesperada depois que isso aconteceu. Mas eu fui para uma aula de um professor que ele me disse assim, cada um tem o paciente que merece. E lá na clínica você vai encontrar os seus medos, seus traumas, suas inseguranças, seu pai lá, sua mãe, pessoa que você mais odeia, pessoa que você mais ama. Então, vai ter várias demandas, vai ter várias pessoas lá, né? E você vai estar ali para fazer o seu papel de profissional. Você sabe, você aprendeu, você consegue, você é capaz. E vai dar tudo certo. É maravilhoso, é muito gratificante. E é uma vez na vida que acontece, sabe? Quando terminar, vai ser só saudades. Então, vale super a pena. E quando não dá, a gente corre para a supervisão, né? Quando não tá dando nada tá dando certo, você vai na supervisão, chora e volta, né? E volta e consegue. Eu tentei muito e eu não desisti do meu paciente. Eu fiquei num estado bem mal mesmo, mas eu lutei pelo meu paciente e eu trabalhei comigo mesma, né? Eu procurei a ajuda necessária para mim, para que eu conseguisse segurar a demanda do meu paciente. E eu terminei, né, de atender ela. E foi, assim, maravilhoso. Eu não desisti. E isso que é o importante. Não desista. Tente. Muito bem. Eu me lembro, essa situação foi no primeiro semestre, Foi, no né? primeiro semestre. Isso, a Crislânia estava com um pouquinho de receio de me contar também, né? Ficou com medo. Nossa, eu fiquei com medo até de contar para a Marjorie, porque eu saí... Quando eu saí de atender a paciente, a demanda não saía da minha cabeça. E nem era uma coisa tão parecida com a minha vida, né? Porque tem gente que diz assim, a demanda só te atravessa se for uma coisa que você já passou. Mas nem era tão parecida assim. Mas me atravessou de alguma forma. E aí eu tive que lutar para continuar. Foi. E foi bem sucedido, né, Foi bem Crislânia? sucedido. Foi um processo que Eu terminou com corri um desfecho muito bom. procurei várias... Tudo que podia me ajudar a conseguir ajudar a paciente, eu fiz. Eu não podia dizer que eu não tentei, se eu não tivesse conseguido, né? Mas consegui. E as meninas? Tem algum conselho, dica? O que eu diria para os próximos calouros? Eu acho que a clínica é muito aquela coisa assim, domine todas as técnicas e não sei o que, o resto dessa frase aí, né? Que o mais importante é se ater à empatia. Né? Às vezes a gente quer muito se chegar lá, e porque a gente está ouvindo as cadeiras, a gente está na supervisão, e a gente quer chegar e aplicar todas as técnicas, a gente quer ver se isso funciona, a gente quer agir completamente como uma psicóloga da TCC, mas às vezes isso não é tão importante, às vezes o acolhimento, o olhar. Não precisa anotar isso aqui porque é importante. Às vezes é tão importante a empatia,
Sim. né? O ouvir a história, né? Lembrar disso, né? Acho que é essa a mensagem que eu diria. Leve com você toda a empatia, né? As teorias, elas vêm depois, né? Elas vão ser aplicadas, elas são importantes, né? Mas que às vezes o paciente chega na clínica, ele quer isso, ele quer esse acolhimento, né? Ele quer toda essa nossa visão humanista, assim, né? Tipo, Claro. mais ou menos. Uhum, isso mesmo. Eu acho que é o mais importante a ser levado num atendimento. E algo que eu percebi de vocês também era uma angústia muito grande para começar a preencher a formulação do caso, né? E às vezes se esquece, né, de entender que aquela formulação ela só faz sentido quando você está de fato presente com o paciente, né? Quando você já estabeleceu o vínculo, quando você está ali com ele, aí sim é o momento de eu começar a desvendar, descobrir o que é que tem por trás ali daquele mundo, daquela pessoa, né? Sim. Então, assim, mais do que preencher o papel ele vem como consequência, né? Sim. Vocês vão preencher, vocês vão fazer aquele roteiro de atuação, né? Mas ele não pode estar desvinculado, vamos dizer assim, ele não pode ser o fim último, né? O fim último tem que ser a saúde do paciente, o bem-estar dele. Exatamente. No meu caso, que eu vou deixar aqui de conselho, né, digamos, para os próximos, além do que a Yasmina falou, que é extremamente importante, né, é que ter conteúdo. Você tem que se aprofundar cada vez mais nos seus conteúdos, na TCC em si, em livros, em técnicas, e se aprofundar cada vez mais. E também tudo que acontecer na sua sessão com o seu paciente, você tem que detalhar e pegar os pontos importantes e levar assim para a supervisão, para não ficar igual a Cris ficou, receosa de levar aquela situação, porque se identificou com tal coisa e tudo mais, né? Então, levar tudo. Levar tudo para a supervisão, porque na supervisão você vai conseguir ter uma orientação de um profissional que vai estar acima de você, no caso, né, que é a nossa supervisora. Enfim, é isso. Isso, essa honestidade é muito importante, né? Porque, assim, às vezes a gente tem esse receio, esse medo. Será que vai ser uma besteira? Será que ela vai brigar comigo? Vai fazer... Porque isso aqui eu não conduzi correto, né? Eu não fui orientada. Aconteceu, por exemplo, a Janiele, ela teve essa coragem, né? Ela fez uma... Vamos técnica. dizer assim, acho que era um feriado, não foi? A gente não teve supervisão. Não teve. Ela acabou fazendo a aplicação de uma técnica. Sim. Que, vamos dizer assim, sem né, a gente ter conversado antes, que acabou que não foi algo assim tão... Não fluiu muito bem. Não foi tão feliz, né? Uma escolha tão feliz, mas que também... Ainda bem não provocou vamos dizer assim, nenhum desgaste no paciente, né? Pois eu levei para supervisão, para Isso, mas ela foi honesta, exatamente, né? De ter colocado e tudo, né? E a questão vocês estão trazendo pontos muito importantes, né? A questão do aprofundamento teórico, né? Sim. Foi algo que eu percebi também muito, porque lá no estágio 1... foi uma coisa, quando eu pedi para vocês fazerem aquela avaliação, foi algo que eu percebi em unanimidade, né? Que precisava crescer em aprofundamento teórico. E foi uma coisa que, quando a gente teve aquela reunião de fechamento, né? Eu disse para vocês, o que vocês precisam agora melhorar mais e se aprofundar mais é na leitura, né? No conhecimento, né? E hoje eu vejo, vamos dizer assim, que vocês estão avançando muito, né? Eu percebo a Janiele, percebo a Sandy, percebo a Crislânia, né? As outras meninas que estão aqui comigo, né? Eu percebo, vamos dizer assim, quando a gente percebe que o aluno ele não está com a leitura muito em dia, ou ele está com aquela leitura de uma forma muito escassa, a gente percebe uma dificuldade muito maior na condução do processo. Mas quando ele está lendo, quando ele está se interessando, a gente percebe, porque a gente vê a atuação dele diferenciada. Temos domínio, né? Quando a gente se aprofunda. Isso, exatamente. Então, meninas, muito obrigada, né? Vocês são maravilhosas. Essa nossa tarde também está sendo maravilhosa, né? E aí eu quero, vamos dizer assim, só agradecer, e eu acho que vai ser mesmo de muito valor. O que a gente está discutindo aqui, as questões que a gente está levando, eu acho que vai ser de muito valor para quem vai começar agora, em agosto, esse novo processo, né? Bom, espero que sim, né? Então é isso. Acho que ela vai fazer depois.